Conversar vai muito além de só falar. Existem algumas manias e hábitos que a gente tem que destroem o nosso poder de comunicação. E o grande problema disso é que se a gente não for capaz de nos comunicar bem, a gente não consegue construir relacionamentos bons. Um bom relacionamento, seja de amigo, marido e mulher, familiar, ele exige uma boa comunicação. Oi, meu nome é Gabi e hoje nós vamos conversar sobre 3 requisitos fundamentais para a gente conseguir ter um bom diálogo, uma boa conversa com as pessoas. Bom, então vamos lá. Como eu já disse, na introdução, a gente precisa se esforçar para isso, porque se a gente não for capaz de ter uma conversa, de ter um diálogo, a gente não vai conseguir construir relacionamentos bons. A primeira característica para ter um bom diálogo é a gente observar o contexto daquela conversa. E aqui eu poderia enumerar assim muitos pontos. Vou falar alguns deles. Um ponto sobre o contexto que é muito importante é a gente entender o porquê daquela conversa. Essa conversa, a gente está realmente ali discutindo um assunto, indo com uma profundidade. Você percebe que a pessoa te fez uma pergunta da sua área que ela quer saber e você pode ali destrinchar aquele assunto com um pouco mais de calma. Ou é só aquele small talks, que é só a pessoa perguntou ali, mas ela nem quer saber muita resposta e tá ali todo mundo meio falando, meio superficial. É muito importante a gente ter essa atenção mesmo em entender o contexto da conversa pra gente não ser aquela pessoa chata que fica tentando ensinar coisas pras pessoas o tempo inteiro em um momento completamente fora do contexto, ou o contrário, ou se a pessoa quer o contrário, a pessoa tá ali tentando falar uma coisa séria com você, tentando levar a conversa para um nível um pouco mais profundo e você tá sempre ali no superficial, respondendo de maneira rasa, de maneira direta. Ou às vezes fica também uma situação que acontece muito quando a pessoa tá conversando, mas na intenção de se autopromover, de se sobressair de alguma forma. E eu entendo que existem situações que a gente precisa se esforçar para fazer isso. Se é uma pessoa ali que você tem uma relação talvez de trabalho, que você precisa se vender, precisa mostrar suas qualidades, isso é importante. Mas é por isso que eu disse que é entender o contexto da conversa. Porque se você fizer isso numa roda de amigos, vai ficar chato. Não tem porquê ali você ficar se autopromovendo, mostrando as suas qualidades, todas as suas expertises. Isso fica chato. Então, presta atenção nisso. Analisa o contexto da conversa para você entender se você vai ser mais profundo, se você vai ser mais superficial, se você vai ser um pouco mais direto, se você pode explicar um pouco melhor. De repente, um outro ponto aqui é estar atento para ver a devolutiva da pessoa. Você vê pelo olhar, pelo semblante, pela forma que a pessoa se expressa, se ela tá entendendo o que você tá falando, se ela tá gostando, se já tá too much, sabe? Assim, para um pouquinho, já entendi. Quando a gente tá conversando com alguém, e principalmente se a gente for num assunto um pouco mais profundo, é muito legal que a gente observe como a pessoa está reagindo para a gente entender se o nível de explicação que a gente está usando está sendo suficiente. Deixa eu explicar um pouco melhor. Por exemplo, a pessoa te faz uma pergunta um pouco mais técnica ou até uma pergunta um pouco sobre a sua opinião de alguma coisa. A gente precisa entender qual o nível de conhecimento daquela pessoa para a gente adequar a nossa resposta para o nível de conhecimento dela. E às vezes a gente vai ter que descer do salto um pouquinho e falar as coisas de uma forma muito simplificada, de uma forma um pouco mais simples, porque o nível de conhecimento daquela pessoa só vai acompanhar se a gente falar dessa forma um pouco mais simples. E não tem problema nenhum nisso. Não é interessante que a gente fique ali em cima do salto falando tudo bonitinho, tudo de maneira profunda e a pessoa não está entendendo nada. O objetivo de uma conversa é que, assim, realmente tenha uma troca. Você fala, o outro entende, o outro fala, você entende. Então, a gente prestar atenção mesmo. Será que essa pessoa tem esse conhecimento? Eu posso ir um pouco mais técnica? Eu posso me aprofundar um pouco mais? Ou aqui, nesse lugar que eu tô falando, já é suficiente? Analisar o contexto. Esse é o primeiro requisito para a gente desenvolver esse bom diálogo. Eu ia para o segundo ponto, mas eu lembrei de um exemplo que eu acho que vai ser útil aí para vocês entenderem. Teve uma vez que eu fiz um curso com um grupo de amigos e assim que acabou o curso, nós encontramos um outro grupo
pra comer pizza. E aí, uma das meninas que tava já lá na pizza, perguntou pra uma amiga que tava comigo no curso, perguntou, e aí, como foi o curso? Só que ela perguntou, sabe aquela pergunta, assim, bem jogada, assim, ela não queria saber, ela não tava nem um pouco a fim de saber. Ela perguntou só pra jogar pergunta ali pra não ficar aquele silêncio. E aí a minha amiga, sem analisar esse contexto, sem perceber que a pergunta dela, assim, foi bem jogada, ela se empenhou em contar tudo como tinha sido o curso, em mostrar a teoria do curso que a gente tinha feito, e tentou, e foi se aprofundando, e foi ficando uma situação completamente desconfortável. Eu que estava ali observando a situação, percebi claramente, assim, o quanto ela estava empenhada em explicar, e a outra só tinha perguntado, assim, jogada, ela não estava nem um pouco afim de ouvir, e ela estava já querendo sair ali da situação, e ela não via de que forma, quando que a minha amiga ia parar a explicação sobre a teoria do curso. Então, assim, é muito importante analisar o contexto para evitar essas situações chatas. A segunda característica é conseguir dominar os nossos temperamentos, as nossas características. Isso aqui parece bobeira, mas é muito importante, porque, assim, tem pessoas que são extremamente brincalhões, que tudo que fala é uma piada, tudo é motivo para risada. Só que se você vai conversar com uma pessoa que é um pouco mais séria, um pouco que não se sente tão confortável com tanta brincadeira, você precisa adequar ali o seu modo de falar, adequar um pouco essa sua característica para conseguir criar esse diálogo. É claro, a gente não consegue fazer com que as nossas características sumam 100%, mas a gente consegue readequar. Da mesma forma que eu falei sobre o contexto, aqui é como se fosse o contexto também, né? É adequar ao contexto. A pessoa que você está falando, ela é como? Você está vendo que é uma pessoa um pouco mais séria? Adequa um pouco a sua forma de falar para conseguir criar essa conexão. Eu mesmo sempre reclamo. Aqui eu vou falar uma coisa meio polêmica, hein? Eu tenho muitos amigos paulistas, não são todos que são assim, que fique claro, mas muitos paulistas eu percebo essa característica de falar sempre assim, só jogando, fazendo um networking ali, falando meio superficial, e fica chato, porque a sensação, eu tenho até uma amiga que é assim, que ela só tá brincando o tempo inteiro, que eu até brinco com ela, eu falo, fulana, tem hora que eu sinto que eu não toco em você, eu não sei quem é você, porque o tempo inteiro eu falo uma coisa, você muda pra piada, eu puxo um assunto, você dá risada, assim, o tempo inteiro ela tá brincando, o tempo inteiro ela tá... É leve. Eu adoro estar com ela. De verdade eu gosto porque me deixa leve, me leva para um lado que eu não costumo ir. Mas nem todo mundo vai se sentir confortável nesse outro lado. Então é importante que a gente tenha essa habilidade de controlar um pouquinho o nosso temperamento e conseguir readequar ali para gerar essa conexão e conseguir ter esse bom diálogo com a pessoa com que a gente está conversando. E a terceira característica é estar 100% presente naquela conversa. Isso aqui, eu não vou nem falar daquelas coisas que são óbvias, de não pegar o celular, de não ficar olhando ali pro lado. Você olha para a pessoa que tá na sua frente, você tá diante de um ser humano, diante de uma pessoa que tá demandando o tempo dela para conversar, para estar com você. É a maior falta de respeito do mundo ficar no celular, ficar ali completamente disperso. Então, não vou nem falar dessas coisas óbvias. O ponto aqui que eu coloquei pra gente falar, de estar inteiramente presente nessa conversa, é a gente se dedicar a ouvir na hora de ouvir e falar na hora de falar. Porque o que acontece muito é que a pessoa já está preparando o que ela vai falar e ela já parou de ouvir. Ela não tá mais ouvindo o que a pessoa está falando. Ela já tá só esperando a pessoa ficar quieta para ela falar. E isso é muito prejudicial, porque às vezes você deixa de ouvir uma coisa e aí a hora que você vai falar, você fala exatamente o que a pessoa tinha acabado de falar. Quando isso acontece, é muito chato. Você fala, poxa, eu não tô conversando. A pessoa, eu falei, e agora a pessoa vem e fala o que eu acabei de falar. Então, quando a gente estiver conversando, é muito importante a gente estar atento, assim, para e escuta. O que a pessoa tá falando? E aí, você responde. E não só responder, faça perguntas. Esteja
realmente, genuinamente interessado em ouvir o que essa pessoa tem para falar, em ouvir as opiniões, as questões, as dúvidas, os problemas. Escuta. É muito importante a gente tem esse hábito mesmo, principalmente os de temperamento quente, né? A gente fala. Eu tenho... Nossa, 90% das conversas eu saio com a sensação de, poxa, falhei. Eu devia ter escutado mais. Eu não me esforcei o suficiente, porque eu tenho essa tendência. Eu quero falar, tá aqui, já, sabe? Quando eu penso no negócio, já parece que já tá aqui na minha garganta, prontinho pra sair. Mas a gente precisa se esforçar. Ouvir é muito importante. Tem muitas pessoas que não têm com quem conversar. Então, a hora que você sentar pra conversar com essa pessoa, talvez você seja a única pessoa que parou pra ouvir as questões, para ouvir os problemas, ouvir as dúvidas dessa pessoa. Então, a gente precisa, para construir esse bom diálogo, para construir esse relacionamento, se esforçar para ouvir, se esforçar para estar atento na conversa. Então, esses foram os 3 requisitos para a gente construir esse bom diálogo. Eu espero ter ajudado. Um beijo!